Uma das pautas do Senado Federal nesta terça-feira foi a medida provisória que estende a valorização do salário mínimo às aposentadorias e pensões. Com a medida, os aposentados que ganham acima do piso nacional terão reajuste. Por isso, no quadro Bom Dia INSS de hoje, eu recebo a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso, Camila Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, obrigada eu pelo convite mais uma vez. Antes dessa proposta que está sendo analisada em Brasília, qual que é a regra geral para trabalhadores da iniciativa privada quando se aposentam, sejam eles com o salário mínimo ou acima desse valor? Então, é uma reclamação que vem sendo feita há muito tempo pelos segurados da Previdência Social. Porque quem recebe o mínimo, a gente tem um artigo de lei que diz que o quê? Que eu não posso receber menos que o mínimo. Em virtude disso, o salário mínimo, ele é acompanhado de acordo com os reajustes dos novos salários mínimos. Então, quem ganha um salário mínimo vai sempre ganhar um salário mínimo de acordo com os reajustes. Quem ganha mais do que um salário mínimo tem uma defasagem no valor do benefício. Então, você ouve muito por aí as pessoas dizerem assim, eu me aposentei com 5 salários mínimos, hoje eu recebo só 3 salários mínimos. Por quê? A forma de reajuste de quem recebe mais do que o salário mínimo é inferior ao reajuste do salário mínimo. Se a gente for fazer uma comparação, o que acontece com os aposentados acontece também com os trabalhadores da ativa, porque quem recebe reajuste garantido mesmo é quem ganha salário mínimo. Acima do salário mínimo depende da empresa, depende da base, da tabase, depende do sindicato, depende da negociação com os patrões. Mas tem justificativa para isso? Ou seja, só quem ganha salário mínimo como aposentado receber o reajuste e quem recebe acima do mínimo não ter o mesmo reajuste? Então, é justamente, como você falou, igual a iniciativa privada, igual os trabalhadores das empresas. Então, o que acontece? É feito um parâmetro do crescimento do país nos anos anteriores para se fazer os reajustes posteriores dos aposentados que recebem mais do que o teto. Mas no caso da Previdência, qual que é a alegação dela não querer pagar para quem ganha acima do salário mínimo o mesmo reajuste que ela dá para quem ganha o piso da aposentadoria ou da pensão? Justamente o aumento da expectativa de vida, economia do dinheiro público, né? E, então, para não quebrar a Previdência, é que os reajustes são feitos de forma diferenciada. E que os tetos da Previdência, eles não estão acompanhando também o reajuste do salário mínimo. Então, o que acontece? Antigamente se falava em 20 salários mínimos de teto da Previdência Social. Hoje a gente fala em 4.000 e poucos reais, que não é nem 10 salários mínimos. Agora, se essa proposta vingar de reajustar todas as pensões e aposentadorias conforme o salário mínimo, o que pode acontecer? Qual pode ser a reação do INSS da Previdência Social? Então, os economistas do país, eles estão verificando que nós estamos entrando numa crise. Então, o que pode acontecer é que o PIB nacional não aumente e o salário mínimo passe a não aumentar, não ter a valorização do salário mínimo como vem tendo anteriormente. Então, pode ser que tenha aí um prejuízo para quem recebe o salário mínimo também, dele não reajustar de acordo com o que é previsto atualmente. Abrimos a edição de hoje do Jornal da Manhã com uma medida provisória, divulgada aí na reportagem do José Porto, alegando o seguinte, que para garantir emprego e também reduzir a carga horária de trabalho, existe uma nova medida provisória do governo federal, reduzindo o valor dos salários. Pode já ser um sinal dessa reação do governo do INSS aí. Isso pode ser um sinal. Então, o que acontece? Se o salário mínimo não aumentar conforme aumentava antes, não acompanha a inflação, e aí não vai resolver muita coisa os que ganham mais do que um salário mínimo ter o reajuste proporcional ao salário mínimo. Porque o reajuste é feito de acordo com o PIB dos 2 anos anteriores no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. Então, é feita essa base de cálculo para poder reajustar o salário mínimo. Só para a gente entender melhor essa situação, quem banca as aposentadorias e pensões? São os trabalhadores da ativa, que estão pagando contribuição ao INSS. Eles pagam sobre correções também, sobre o salário mínimo ou não? Como que fica essa contribuição junto ao INSS? Sim, quando eu aumento o salário mínimo, eu aumento a base de cálculo das contribuições, normalmente. Então, eu contribuo sobre um valor cheio. Não contribuo sobre 3 salários mínimos, mas eu contribuo sobre o valor cheio. Eu contribuo sobre R$2.000, eu contribuo sobre R$3.000. Quem contribui sobre o mínimo, contribui com o reajuste. Mas o reajuste
a contribuição de quem contribui mais que o teto, ela também não é vinculada ao número de salários mínimos. Agora, até para a gente ter uma referência sobre o que o INSS e a Previdência faz com os trabalhadores da iniciativa privada, qual que é a regra do regime jurídico único no caso dos servidores públicos e também da aposentadoria, da previdência complementar? Também existe essa regra? Quem ganha o mínimo tem reajustes e os outros acima do mínimo não tem reajuste conforme a inflação? Mais ou menos qual que é a regra desses outros regimes? Então, é diferente a forma de calcular o salário de servidores públicos e também a forma de pagamento das previdências complementares, porque eles têm uma contribuição diferenciada quando aposentam. Então, eles continuam pagando a previdência deles, eles continuam vertendo contribuições para o sistema previdenciário deles. Então, é um pouco diferente as formas de reajuste em virtude dessas contribuições. Nós estamos num momento do Brasil que fala muito em transparência, abrir as contas públicas. Não seria a hora do governo federal vir a público e abrir essas contas do INSS para a população? Porque o que a gente ouve aí nas últimas décadas, não é nem nos últimos anos, nas últimas décadas, é que qualquer aumento de aposentadoria, de pensão, vai quebrar a Previdência. Mas essa notícia nunca acontece de fato. Não seria a hora do governo federal já vir a público, aproveitando esse momento aí, essa pegada de transparência e mostrar essas contas da Previdência Social? Com certeza, até porque com essa briga pelo fim do fator previdenciário, com essa briga pelas reformas previdenciárias, muitas pessoas, muitos grupos de sindicatos fizeram contas e comprovaram que a Previdência não está em déficit, como é falado há muito tempo. O que acontece é que o dinheiro que vai para a Previdência Social, ele não é só utilizado para a Previdência Social, ele é utilizado em outros ramos do governo também. Então, o que acontece? O trabalhador acaba financiando outras coisas para o governo e acaba tirando da própria aposentadoria. É como se fosse um confisco do dinheiro do aposentado, porque eu verti contribuições sobre um valor e vou receber um valor aquém daquele em que eu contribuí. Diante de tantas incertezas, de cálculos, qual que é a dica, então, para quem, por exemplo, está prestes a se aposentar? O que fazer no momento desse? Então, as regras estão mudando. Entrou agora a regra Y8595, está sendo votada a progressividade dela. Se aposentar e tentar fazer uma previdência complementar, para ser uma complementação no seu salário quando você se aposentar. Porque a gente está em uma fase de incertezas. Agora, o mais importante até do que dar entrada no pedido da aposentadoria é pesquisar, consultar especialistas antes de tomar uma decisão. Com certeza, verificar qual a regra de aposentadoria melhor para você se aposentar, para que você não receba um benefício inferior àquele que você deveria ter direito. Então, verificar, olha, eu me enquadro melhor na regra Y, eu enquadro melhor na aposentadoria por idade, eu me enquadro melhor na aposentadoria por tempo de contribuição. Verificar qual o seu direito e qual a melhor opção você tem, para que você receba o melhor benefício junto à Previdência Social. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, estamos às ordens.